Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Vamos hoje iniciar o nosso terceiro vídeo falando sobre o poder da oração, o poder da oração. Estamos nessa série essa que terá 4 vídeos. Amém? Este é o terceiro. E hoje nós vamos falar sobre orar sem vontade. Tem dias que nós não queremos orar, tem dia que estamos sem vontade nenhuma de orar. E nesses dias o Senhor nos chama a orar. Aqui em Salmos 107, versículo 28, 29 e 30, diz o seguinte: Na sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os tirou da tribulação em que se encontravam. Reduziu a tempestade e uma brisa e serenou as ondas. As ondas sossegaram, eles se alegraram e Deus os guiou ao porto almejado. Quantas vezes, nós não temos vontade nenhuma de orar? Estamos tão desanimados, sem força para prosseguir. Mas a boa notícia para cada um de nós é que nesses dias específicos, o Senhor tem um derramar da presença dele preparado para cada um de nós. Sabe, eu vivo isso. Todas as vezes que eu estou cansada fisicamente por conta da rotina, do dia a dia, eu sei que todos nós trabalhamos. Se nós não trabalhamos para fora, trabalhamos em casa, temos os afazeres, ou cuidamos de pessoas. Então, trabalhamos e fisicamente cansamos e não temos força para orar, para interceder pelos outros. Então, o Senhor, ele diz assim, nesses dias específicos, os quais nós não temos vontade nenhuma de orar, nesses dias o Senhor tem algo preparado para o nosso secreto. Ele tem algo preparado, separado para nós. Ele quer derramar da presença dele. E na presença dele nós somos renovados, nós somos restaurados ali, nossas forças são restauradas quando nós vamos diante dele, mesmo sem vontade. Aqui em Filipenses 4, versículos 6, 7 e 8 diz o seguinte: Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A nossa ansiedade também nos atrapalha. A nossa ansiedade faz com que a gente não tenha vontade de orar. A nossa ansiedade começa a nos limitar, porque você quer que as coisas aconteçam e você começa a pensar assim, não adianta nada eu orar, não adianta nada eu ir diante de Deus e suplicar e clamar, porque nada acontece. Então a sua ansiedade te gera uma falta de vontade de orar. E o desejo que a gente tem de que as coisas aconteçam no nosso tempo, na nossa hora, no nosso momento, gera uma ansiedade. E essa ansiedade nos faz perder a vontade de continuar, sabe? De continuar orando naquele alvo, naquele objetivo, sabe? Eu me lembro bem quantas palavras proféticas eu recebi com relação à minha casa, sabe? Eu muitas das vezes passei por circunstâncias dentro da minha casa onde eu olhava, era tudo contrário àquilo que eu clamava a Deus. Então o Senhor falava assim comigo: vai na minha presença, vai diante de mim e ora. Dali eu saía com uma força sobrenatural, sabe, que não se explica, para me prosseguir e continuar, e continuar, e continuar. Se eu virar para você e falar assim, você não tem ansiedade, você nunca teve ansiedade, você, não, a sua cara aí, o jeito que você tá, você nunca
Você sempre confiou e descansou. Não. Tinha dias que a ansiedade queria tomar conta de mim. Que dias, sabe? Aqueles dias que o nosso coração fica apertadinho e a gente fica assim, como eu vou fazer agora? E o Espírito Santo vem e sopra assim no ouvido, vai orar. Fecha a porta do seu quarto e vai orar. E nesses momentos em que eu era atraída pelo Espírito Santo ao lugar secreto, onde eu colocava a minha ansiedade nos pés do Senhor. Eu saía dali renovada, eu saía dali pronta, e o Senhor, ele vinha e me lembrava das palavras que eu já tinha recebido dele sobre a minha casa. E ele falava, continua, persevera, 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 sabe? E a minha perseverança em oração também fazia os da minha casa olhar para mim e falar assim, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Porque eu continuava. Tava bom, eu continuava. Tava ruim, eu continuava. E assim eu prossigo todos os dias orando, mesmo sem vontade. Tô dando o meu exemplo, né, da minha vida, porque eu não tô falando da boca para fora. Os que convivem comigo sabem disso. Podem testemunhar que eu não estou falando da boca para fora. Que realmente eu tenho uma vida de oração, eu tenho uma vida que eu me fecho no meu quarto e eu oro. E quando eu não faço isso, eu não consigo dormir, sabe? Eu não consigo dormir, eu preciso me aquietar, fechar a porta do meu quarto, gastar um tempo a sós com o Senhor, seja ele 10, 15, 20 minutos, 1 hora, 2, não interessa. Mas eu preciso ter esse momento diário, só eu e ele. Então, a ansiedade nos traz consequências. E as consequências, uma das consequências da ansiedade é perder a vontade de orar. Amém? Salmos 118, versículo 5. Salmo 118, versículo 5 diz o seguinte: invoquei o Senhor na angústia, o Senhor me ouviu e me tirou para um lugar largo. Salmos 18:6 também diz o seguinte: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Enquanto nós não tivermos respostas claras, enquanto nós não tivermos uma direção de Deus a respeito daquilo que nós estamos orando, não podemos parar de orar. Amém? Talvez a resposta do Senhor não seja a que você está esperando, mas continue orando até que Ele te responda. E se Ele te respondeu e disse para você assim, pare, é assim que eu faço. Não discuta, amém? Não discuta, obedeça. Então, não desista da instrução do Pai. Não pare de orar por alvos específicos que Ele te levantou para orar. Vou te dar um exemplo. Se você ora para a salvação da sua casa, creia na salvação da sua casa e continue a orar até que o Senhor salve a sua casa. E se eu tiver velhinha, com 80 anos, eu estiver à beira da morte e ainda não tiver salvado, ainda não houve salvação na minha casa, continue orando até o seu último suspiro, o seu último sussurrar. Eu tenho um exemplo dentro da minha família. Eu sou neta de uma intercessora que foi fiel a Deus até o último momento de vida dela. Ela foi fiel ao Senhor. Até o último respirar dela, ela orou, intercedeu pelos filhos, pelos netos e pela casa. E ela não contemplou, ela não viu nada disso que hoje eu vivo com Deus. Ela não viu, mas eu sou fruto da oração dela.
ela me gerou em intercessão, ela me gerou em oração. Ela não viu com os olhos físicos dela o que está acontecendo hoje na minha vida. A minha vida que eu tenho hoje com Deus, ela não presenciou. Mas ela creu, ela orou, ela intercedeu até o último dia de vida dela. Ela intercedeu, ela orou. Amém? E quando havia se passado alguns anos que ela tinha falecido, eu tive uma experiência muito forte com Deus de que Ele pegava o manto que estava sobre ela de intercessão e Ele colocava esse manto sobre os meus ombros. Foi uma experiência muito forte, muito violenta, porque o Senhor me levou em visão a ver como ela orava pela família. E Ele disse para mim: o manto não era para você. Ele disse assim para mim: o manto não era para você, mas como ninguém quis, e eu vejo em ti o compromisso comigo, eu coloco o manto que estava sobre ela, sobre os seus ombros. E foi algo sobrenatural. E é uma experiência minha com Deus, né? Eu nunca nem mencionei isso, nunca nem falei nem com os meus familiares sobre isso, porque não cabe ninguém saber disso, mas é eu com o Pai, né? Eu com o Senhor. E então eu comecei a orar pelos familiares como ela orava, como ela intercedia, declarando a palavra de Deus sobre a vida de cada um. O Senhor, Ele me ensinou. E aí hoje eu tenho esse compromisso. Há mais ou menos uns 3 anos, quando isso aconteceu, quando eu tive essa experiência com o Senhor. E então, existe barreiras que nós criamos por conta da falta de perseverança, de não continuar até que o Senhor nos responda, até que nós vejamos o que o Senhor vai fazer. Amém? Nós temos essa dificuldade, nós começamos a levantar barreiras e deixamos de lado o alvo que o Senhor nos deu para orar. Então, até o último sussurro de vida, se você ainda não teve resposta sobre aquele alvo que o Senhor te deu para orar, não pare de orar. A não ser que você tenha uma resposta do Senhor. Amém? A não ser que você já tenha tido uma resposta de Deus, mesmo que não seja a resposta que você queria ter. Aí você pode deixar esse alvo, porque esse alvo já foi respondido. Amém? Aqui em Salmos 5:3, para fechar esse vídeo, Salmos 5:3 diz o seguinte: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã apresentarei a ti minha oração e vigiarei. Amém? E vigiarei. A palavra que vigiarei é continuarei firme na minha oração. Continuarei firme na posição que o Senhor me colocou. Não vou esmorecer, mesmo sem vontade, vou continuar apresentando a minha oração. Então, mesmo sem vontade, eu vou diante do Senhor e apresento a causa a Ele. Porque Ele me ouve. Amém? Ele me ouve. Ele me ouve. Então, todos os dias eu vou levantar e eu vou colocar diante do Senhor os alvos que Ele me deu para orar. E eu vou continuar firme na posição, mesmo sem vontade. Amém? Mesmo sem vontade. Eu quero deixar aqui também. Nós devemos estar todos os dias, mesmo sem vontade, com o espírito de oração e adoração, todos os dias. Que é o quê? Eu estou sempre vigiando, o tempo todo eu estou me comunicando com Deus. Comunicar com Deus não é só fechar a porta do quarto e ali ter um momento com Ele. Isso é muito importante. Eu tenho o hábito de todos os dias fazer isso. Mas não é só isso, é estar o tempo todo vigilante. O tempo todo você está com um espírito de oração, orando
orando o tempo todo, orando, seu espírito ora ao Pai todo o tempo todo. Então você tá ali firme, sempre intercedendo, sempre orando, sempre falando com o Senhor. Amém? Quero deixar essa ênfase aqui, essa palavra para que ela entre no seu coração, de estar sempre orando. E crie por hábito tirar 10 minutos que seja do seu dia para se fechar num lugar secreto com Ele e gastar um tempo ali com o Senhor. Amém? Você vai ver que a sua vida não será a mesma, mesmo que você não tenha vontade. Faça. Vamos orar. Pai Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, nós chamamos, Senhor, nós te exaltamos, bendito é o teu nome. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tem nos sustentado todos os dias, o Senhor tem nos levantado, o Senhor tem feito em nós, Senhor, algo novo. Pai, todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam, todos os dias o Senhor olha para nós e vê em nós algo bom. Pai, nós queremos, Senhor amado, nos colocar diante de Ti, te pedir para que o Senhor renove as nossas forças, te pedir perdão pelas nossas falhas, Pai, te pedir perdão por todas as vezes que, sem vontade, nós entregamos a nossa carne e não vamos diante de Ti, Senhor, para orar. Pai, nós te pedimos perdão, Senhor, e nós clamamos para que Teu Espírito Santo, que nos constrange todo dia, que nos convence todos os dias, venha falar conosco, venha trazer a nós um novo entendimento, venha trazer a nós desejo, fome pela Tua presença por Ti, Pai. Nós entregamos tudo ao Senhor, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, bendito é o Teu nome. Aleluia, aleluia. Deus é bom e Ele é bom o tempo todo, amém? Eu peço para que você curta, compartilhe, comente aqui no vídeo e seja um colaborador dessa obra. Se essa palavra falou com você, amém? Na descrição do vídeo eu coloquei aí o Pix para sementes no ministério, amém? Esse ministério pertence ao Senhor Jesus e para que nós continuemos aqui firmes, nós precisamos de movimentar algumas coisas, por isso é necessário, amém? Se essa palavra fala com você, semeie na palavra, amém? Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.